Salve, torcedor negra, tudo bem com vocês? Thiago Crítico na área. Jornalista conta bastidores da entrevista com Jon Testell e destaca planos para o que ele quer. Botafogo precisa voltar a ser relevante. Vamos a esta notícia. Jornalista brasileiro morando na Espanha há 12 anos, Fernando Caillas, veio ao Brasil no mês passado para fazer uma entrevista com o Jon Testell, acionista da SAF do Botafogo, para a Reuters, na qual trabalha como correspondente. Torcedor do Botafogo, Caillas contou bastidores da conversa que teve com o empresário norte-americano no podcast Flow Sport Club, exibido nesta terça, dia 30. Testell nunca escondeu que quer com o Botafogo construir a maior rede de identificador de talentos do futebol mundial. Segundo Caillas, os planos do americano são ambiciosos e não passa somente em usar o glorioso como uma mera ferramenta para exportar jogadores para a Europa. E isso tem a ver com as regras da Premier League para contratar jogadores de fora do Reino Unido. O Testell quer transformar o Botafogo na melhor base do Brasil. Ele quer criar uma rede internacional de recrutamento de talentos. E há muito talento desperdiçado no Brasil. Acho que nem 25% do potencial é explorado pelos clubes, pelos olheiros. Por isso essa preocupação com o time B. Ele quer ter uma fábrica de talentos. E ele não está olhando só o talento brasileiro. Ele quer explorar os Estados Unidos através do Brasil. Achei isso interessantíssimo. Ele tem a teoria de que um país gigante como os Estados Unidos, com tanta imigração latina, não tem um jogador de futebol. O pobre americano joga basquete e futebol americano. E aí você tem a elite que tem que pagar a escolinha, que é o beisebol e o futebol. Quem joga futebol é a elite nos Estados Unidos, iniciou Caillas. O que ele quer trazer essa molecada para o sub-20 do Botafogo, para ver se realmente eles valem. Se tem um nível e ser jogador de futebol nos Estados Unidos e ir para a Europa é praticamente impossível. A Premier League tem um sistema de cotas para jogar lá. Receber o visto de trabalho tem que ter uma série de requisitos. O Campeonato Brasileiro tem pouquíssimos pontos, mas a Libertadores e a Sul-Americana tem muitos pontos. Jogando nos Estados Unidos você nunca vai conseguir ir para a Europa. Por isso o Brasil é estratégico para ele. Se não existir o Botafogo, ele não tem como fazer essa rede internacional. Para isso, o Botafogo precisa estar, no mínimo, numa Sul-Americana. Precisa voltar a ganhar e a ser relevante. Precisa ganhar para esses jogadores poderem ir para a Europa e ter visibilidade, completou o jornalista, o Caillas. O que não dá para entender, galera, é o seguinte. Como é que o senhor Jon Testell quer que jogadores do Botafogo produzam, sejam eficientes, tenham ambição de conquistar grandes coisas, se o treinador alvinegro chega ao time com a intenção apenas da permanência do time na elite do futebol? O principal objetivo do treinador Luiz Castro, desde a sua chegada, é a permanência do Botafogo na Série A. Nada mais que isso. Ele veio sem a obrigação de conquistar títulos ou de exigir dos seus jogadores algo relevante a isso. Botafogo foi retirado da Copa do Brasil precocemente nas oitavas de final, sequer foi às quartas, tá? E vê os seus adversários do Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense, brigando por títulos. O Vasco da Gama, que está a passo de se tornar SAF, vem sendo um dos destaques da Série B e provavelmente estará na elite novamente em 2023. E caso isso ocorra, o Botafogo será o time mais fraco dentre os 4 grandes do Rio a ingressar ou permanecer na elite. Botafogo, com o elenco recheado de jogadores lesionados e com pouca ambição, só faz ser ridicularizado o clube que tem mais história no futebol mundial e também brasileiro. Então, na minha opinião, galera, ter um jornalista omitindo as reais intenções do senhor Jon Testell, que é apenas sugar o que de melhor tem o Botafogo, na minha opinião, é uma falta de dignidade. Vou mostrar a vocês no próximo vídeo o quão contrastante é as ideias do Jon Testell com a realidade que ele tenta pregar. Vamos à próxima notícia, galera. Tamo junto.
Botafogo toma decisão polêmica e retira a cláusula importante do empréstimo de Helisson, principal jogador do Glorioso em 2022 com 15 gols e 3 assistências em 34 jogos. Está de partida o melhor jogador da equipe alvinegra para o Estoril de Portugal. Botafogo segue on fire no mercado e o clube fez um batalhão de contratações para a temporada 2022 nas 2 janelas de transferências e ainda aproveitou para se desfazer de algumas peças pouco utilizadas. Um dos últimos movimentos do departamento de futebol do Botafogo, no entanto, desagradou a sua torcida. O Glorioso acertou o empréstimo do atacante Helisson, de 23 anos, artilheiro do clube no ano com 15 gols e 3 assistências em 34 jogos disputados. O mesmo irá para o Estoril de Portugal. Com as chegadas dos novos atacantes, Tiquinho Soares e Júnior Santos, os dirigentes alvinegros, junto com a comissão técnica, entenderam que Helisson não teria mais tanto espaço assim no time do Botafogo e optaram pelo empréstimo do atacante. Mudanças no contrato. De acordo com o portal UOL, o Glorioso havia acertado que o Estoril teria opção de compra no contrato e pegaria 2,5 milhões de euros, cerca de 12 milhões e 600 mil reais, por 50% dos direitos econômicos do atacante. Mas o Botafogo mudou de ideia e tirou a cláusula de opção de compra do contrato de empréstimo com o clube português. O alvinegro definiu que o Estoril terá direito a um percentual de uma futura venda, algo em torno de 10%. Veja o contraste da notícia, tá, em relação à alegria do Helisson em ir para Portugal, quanto à melancolia da torcida alvinegra por tê-lo de deixar partir. Emprestado pelo Botafogo, o Helisson revela felicidade na sua apresentação ao Estoril. Sempre um sonho jogar na Europa, fecha aspas. Emprestado pelo Botafogo, o Helisson foi anunciado na noite desta terça-feira, dia 30, pelo Estoril, e falou suas primeiras palavras como atleta do clube português. Ele chega cedido até junho de 2023 à equipe portuguesa. Helisson tem 23 anos e deixa o Botafogo como artilheiro do clube na atual temporada, com 15 gols e 3 assistências em 34 jogos disputados. Para a posição, o Glorioso contratou os jogadores Tiquinho Soares e Júnior Santos e conta ainda com o jovem Matheus Falecimento. Bem, galera, enquanto Helisson sorri, o investidor português sorri, o torcedor alvinegro nem tanto assim, tá? Afinal de contas, ter no elenco Júnior Santos, atleta que em 2 jogos fez 1 gol, mais um gol que até minha avó faria, e Tiquinho Soares, que encontra-se lesionado e há mais de 20 dias não realizou nenhum treinamento com bola e sequer disputou a sua primeira partida pelo Glorioso, tendo o Botafogo há mais de 5 anos, o imbecil, o imprestável, ele, o cabeça de pica doida, Matheus Nascimento, tá? Tem aí o ataque, não dos sonhos, mas o pesadelo de qualquer torcedor alvinegro. Continuando a falar sobre saídas, Botafogo encaminha empréstimo de Vinícius Lopes para o RWD Molenbeek, clube que pertence ao norte-americano John Textor. Botafogo encaminhou o empréstimo do atacante Vinícius Lopes para o RWD Molenbeek, clube belga que pertence à rede de John Textor. Os detalhes mais complicados já foram resolvidos para que a negociação seja concluída, informa o portal Lance. O acordo deve ser finalizado ainda nesta semana. Vinícius Lopes deve, desta forma, seguir os ex-companheiros Barreto, Luiz Oyama, Riquelme, Juninho e Enio e ser emprestado também ao clube da Bélgica por 1 ano, até junho de 2023. Contratado no início da temporada de graça, vindo da equipe do Goiás, Vinícius Lopes marcou 2 gols em 20 jogos disputados com a camisa alvinegra. A diretoria do Botafogo espera, com o empréstimo, dar mais rodagem ao atacante de 23 anos. Bem, ele gostaria de dar rodagem a um jogador, tá? Que realizou 20 partidas pelo Glorioso e marcou gols, e quer emprestar a outra equipe, ao invés de mantê-lo no Botafogo para que esse faça os gols pelo Glorioso. É uma inteligência sobre-humana de John Textor.
Para realçar então, galera, esse contraste entre a alegria de Erisson e de Vinícius Lopes, que terão mais oportunidades de jogar, além de dar um boom na sua carreira, dar um salto de qualidade para os cofres de ambos, tanto Vinícius Lopes, que agora jogará no clube belga do Molenbeek e poderá aí aos poucos se adaptar à Europa e com uma certa força de vontade, se ele tiver em sua mente, poder crescer e conquistar aí voos altos, né, e conseguir grandes conquistas na sua carreira, principalmente na área financeira. Tanto Erisson e Vinícius Lopes estão sorrindo de canto a canto. Em contraste com esse belo sorriso, quem está chorando é a torcida alvinegra e o jogador aqui atrás de mim nessa notícia. Patrick de Paula some no Botafogo e completa um mês sem jogar. O último jogo do meio-campista foi contra o Corinthians no dia 30 de julho. Camisa 8 é a contratação mais cara do Botafogo até o presente momento. Cadê o Patrick de Paula? Ele está igual a onde está o Oli, ninguém sabe. O meio-campista do Botafogo completa um mês sem entrar em campo. Nesta terça-feira, nesse período, a equipe comandada por Luiz Castro teve 4 partidas no Campeonato Brasileiro e nenhuma vitória. O último jogo do atleta de 22 anos pelo Alvinegro foi na derrota por 1-0 para o Corinthians, na Neoquímica Arena, no dia 30 de junho, válido pela 20ª rodada do Brasileirão. O camisa 8 sequer saiu do banco neste intervalo. Reserva, ele perdeu posição até mesmo para o recém-contratado Danilo Barbosa e também para o meia Gabriel Pires, jogadores recém-contratados na última janela de transferências. Contratação mais cara da história do glorioso Patrick de Paula não achou uma sequência positiva de jogos com a camisa alvinegra. Ele tem 17 participações e 2 gols na temporada. A operação foi avaliada em 6 milhões de euros, aproximadamente 34 milhões na atual cotação da época. Em março, se todas as metas forem batidas, foi consequentemente o maior investimento da era John Textor, acionista majoritário da SAF. O melhor momento de Patrick no clube foi quando o Luiz Castro colocou um esquema com 3 zagueiros. Nesse contexto, ele fez uma parceria com Kaique e a dupla foi titular nas vitórias contra São Paulo e Internacional. O companheiro, contudo, se lesionou e está fora da temporada e desde então o técnico abandonou o esquema tático e o camisa 8 perdeu espaço com o retorno do famigerado 4-3-3. Desejamos sorte ao jogador e que, assim como foi com Vinícius Lopes e com Erisson, possa ocorrer também com o Patrick de Paula, já que o mesmo não se encontra bem fisicamente, não se encontra bem aos olhos da torcida e principalmente não se encontra bem diante do alto investimento que teve John Textor. Poderá ele ser mais um a enfrentar a barca alvinegra? Agora, para finalizar esse vídeo, a última notícia de hoje, galera. Pelo menos a minha opinião mais importante, se é que podemos dizer assim. Tiquinho Soares treina no grupo e é novidade na reapresentação do Alvinegro. O treino do Botafogo contou com uma importante novidade. Trata-se de Tiquinho Soares, que foi o ponto alto na reapresentação da equipe comandada por Luiz Castro na manhã desta terça-feira no Espaço Lunier, futuro CT do clube alvinegro. O camisa 9 treinou com o restante do grupo e participou das atividades e desta forma segue a expectativa de ser relacionado para o jogo diante da equipe do Fortaleza no próximo domingo pelo Brasileirão. Antes, o Lance havia informado que ele havia fechado a última semana já na fase final da recuperação, que encerrada a transição de um problema muscular, estava fazendo exercícios com bola de forma separada do grupo principal. Tiquinho Soares foi uma das principais contratações do Glorioso na segunda janela de transferências, mas chegou lesionado e ele se machucou no último jogo que fez pelo Olympiacos da Grécia. André Mazuco, diretor de futebol do clube, deu uma previsão de 3 semanas para a estreia do atacante. O atacante, portanto, terá a semana inteira para se colocar fisicamente à disposição do treinador alvinegro Luiz Castro. A resposta de Tiquinho em relação à lesão tem sido positiva. Então é isso, galera. Saudações alvinegras. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Se inscreva no canal Thiago Crítico Alvinegro. Fui!